Desça agora! A voz da minha filha, Carla, cortou o silêncio da noite como uma faca. O carro ainda se movia, devagar, mas se movia. A porta do passageiro destravou com um estalo seco e um empurrão no ombro me fez perder o equilíbrio. Caí na beira da estrada de cascalho, sentindo as pedrinhas rasgarem a pele dos meus joelhos e das minhas mãos. Olhei para cima, atordoada, a tempo de ver as luzes vermelhas do carro dela acelerando, sumindo na escuridão, sem um único olhar para trás. O som do motor foi engolido pelo zumbido nos meus ouvidos e pelo vento frio que soprava naquela estrada deserta. Eu estava sozinha, ferida e abandonada. O único peso que eu sentia não era o do meu corpo no chão, mas o da traição no meu peito. Meu nome é Neuza, e aquela voz, a da minha única filha, Carla, foi a última coisa que ouvi antes de ser jogada para fora do carro dela, numa estrada escura. O frio do asfalto não era nada perto do gelo que tomou conta da minha alma. Naquele instante, eu não era mais mãe. Era só um fardo do qual ela tinha acabado de se livrar. O que você faria no meu lugar? Ouça a minha história até o fim e me diga. O que você teria feito no meu lugar? Me conte também de que cidade você está me ouvindo. Preciso saber que não estou sozinha nisso. Se quiser ouvir mais histórias como esta, se inscreva no canal. Tudo começou, ou melhor, tudo piorou naquele jantar, na casa dela. O cheiro do assado que eu mesma ajudei a preparar parecia disfarçar o veneno no ar. Carla e o marido dela, Marcos, me cercaram na mesa com sorrisos falsos e palavras doces, mas a intenção era uma só: me fazer vender a minha casa, a única coisa que me restou do meu falecido Roberto. Mãe, é só um pedaço de terra, um ativo parado, ela disse, com a frieza de uma gerente de banco. Marcos concordava com a cabeça, os olhos dele brilhando de cobiça. Eu neguei. Neguei com a firmeza que só uma vida de sacrifícios pode dar. A discussão começou ali, baixa e tensa, e explodiu no carro. Aquela casa não era só tijolo e cimento, era a minha vida. Lembro do meu Roberto, com as mãos calejadas de pedreiro, assentando cada bloco. Eu ficava ao lado dele, levando água, passando a massa, sonhando junto. Ele me abraçava no fim do dia, sujo de pó, e dizia com o orgulho mais bonito que já vi: enquanto tivermos este teto, Neuza, ninguém poderá nos humilhar. Esta é a nossa fortaleza, o nosso chão. Como eu poderia vender a fortaleza que ele construiu para me proteger? Como poderia vender a promessa que fiz a ele no seu leito de morte? Era como vender a minha própria alma, a minha dignidade. Desde que Carla se casou com Marcos, um homem que vivia de aparências e projetos grandiosos que nunca davam certo, eu senti minha filha se afastar. As visitas se tornaram raras, os telefonemas apressados. E quando vinham, era sempre com a mesma conversa sobre oportunidades de investimento. Marcos plantava as ideias na cabeça dela, e ela, que eu criei para ser forte, se tornava a marionete dele. Começaram a me tratar como se eu estivesse ficando senil. A senhora está esquecida, mãe, Carla dizia quando eu lembrava de algum dinheiro que emprestei e nunca foi devolvido. A senhora está confundindo as coisas. Será que eu estava mesmo perdendo a memória ou estavam me fazendo acreditar nisso? A solidão na minha casa se tornou uma coisa pesada, quase palpável. O silêncio era tão grande que o tic-tac do relógio da sala parecia um grito. Às vezes, eu abria o guarda-roupa só para sentir o cheiro da camisa velha de Roberto, para me lembrar de que um dia aquele lugar foi cheio de risadas e amor. Comecei a me sentir vigiada, mesmo estando sozinha. Eu ouvia barulhos no quintal à noite e meu coração disparava. Teria sido o vento ou alguém espiando pela janela. Uma vez, peguei o telefone para ligar para uma prima e ouvi um clique na linha, como se alguém estivesse escutando. Era a paranoia da minha idade ou o medo se tornando real? O golpe mais baixo foi quando começaram a usar meu neto, Léo, contra mim. Eu vivia para ver aquele menino, mas as visitas dele foram diminuindo até cessarem por completo. A sua casa é muito velha, mãe. Não tem graça para ele, Carla dizia. Ele prefere ficar no apartamento com os videogames. Eu sabia que era mentira. Léo adorava correr no meu quintal e comer bolo de fubá saído do forno. Eles estavam me isolando, cortando o último laço de alegria que me restava. Estavam me ensinando, da forma mais cruel, que o meu amor não tinha mais valor, a não ser que viesse acompanhado de uma escritura.
Lembro de uma tarde em que tentei ligar para a casa do Dr. Almeida, um velho amigo do meu Roberto. A esposa dele sempre foi muito minha amiga. O telefone chamou e ninguém atendeu. Tentei outras vezes, em outros dias. Nada. Carla, que estava de visita, pegou o telefone da minha mão e disse com uma paciência irritante: "Mãe, deixe de incomodar as pessoas. Eles devem estar ocupados. A senhora precisa descansar mais." Hoje, eu entendo. Ela provavelmente interceptava minhas ligações, filtrava minhas amizades, construindo uma cerca invisível ao meu redor para que ninguém pudesse ver o que estava acontecendo. A pressão financeira era constante. Marcos aparecia com um novo negócio do século a cada 2 meses. Primeiro, foi uma loja de produtos importados que faliu. Depois, uma aplicação em criptomoedas que não deu o retorno esperado. E a culpa, de alguma forma, sempre recaía sobre a minha recusa em ajudá-los. Eles viviam num apartamento caro, trocavam de carro todo ano, mas a conta nunca fechava. E a solução para o descontrole deles era o sacrifício do meu teto, da minha segurança, do meu passado. Era uma chantagem emocional, disfarçada de preocupação familiar. Naqueles dias de angústia, eu me apegava ainda mais à memória de Roberto. Lembro da última semana dele no hospital. Ele estava fraco, a respiração era um sopro, mas os olhos ainda tinham a mesma firmeza de sempre. Ele segurou minha mão e me fez prometer 2 coisas. A primeira, que eu já sabia: nunca vender a nossa casa. A segunda, ele sussurrou, como se contasse o maior segredo do mundo: "E guarde o nosso segredo, Neuza. O outro, para o dia em que você mais precisar. Não confie em ninguém, além de quem eu lhe disse." Na época, a dor da perda era tão grande que aquelas palavras pareceram distantes, um delírio. Mas agora, elas voltavam com uma força assustadora. Aquela noite, no carro, depois do jantar desastroso, a discussão atingiu o ápice. "Você não entende, mãe? É a nossa chance, a chance de resolver tudo." Carla gritava, batendo no volante. A voz dela não era de filha, era de uma estranha desesperada. "É a minha casa, Carla. A única coisa que seu pai me deixou de verdade." Eu respondi, a voz trêmula, mas firme. Foi então que ela cuspiu as palavras que selaram o nosso destino. "Um peso morto, inútil. Se não serve para ajudar, não serve para nada." O desprezo no tom dela me feriu mais do que qualquer tapa. E então veio a ordem, o empurrão e a escuridão. Caída ali, no acostamento, com o corpo doendo e a alma em pedaços, algo dentro de mim se quebrou. Mas não foi para me destruir. Foi como uma casca dura que se parte para deixar algo novo nascer. A imagem da minha filha, a menina para quem costurei o vestido de noiva à mão, a mulher para quem dei a entrada do seu primeiro apartamento, me abandonando no escuro por causa de dinheiro, aquela imagem limpou toda a névoa de dúvida e culpa que eles tinham criado na minha mente. A fragilidade deu lugar a uma clareza fria e cortante. Eu não era louca. Eu não era inútil. Eu era a vítima. Naquele momento, caída no cascalho, com o gosto de poeira e traição na boca, eu decidi que o jogo havia mudado. Os faróis surgiram na curva, 2 olhos brilhantes rasgando a escuridão. Por um segundo, meu coração gelou. Seria Carla, arrependida, voltando para me buscar? O carro diminuiu a velocidade, parando a poucos metros de mim. A porta se abriu e uma silhueta familiar desceu. Não era minha filha. Era o Dr. Almeida, o velho amigo do meu Roberto, um homem que eu não via há anos. Ele correu na minha direção, o rosto pálido de preocupação. "Dona Neuza, meu Deus, o que aconteceu?" Naquele instante, vendo a bondade genuína nos olhos dele, entendi que a noite ainda não tinha acabado. Ela estava apenas começando. Mal sabiam Carla e Marcos que o pior ainda estava por vir. Ele me ajudou a levantar com um cuidado que minha própria filha não teve. Meus joelhos sangravam, minhas mãos ardiam, mas a dor maior era invisível. No carro dele, a caminho de sua casa, ele me explicou. "Eu estava preocupado, Neuza. Faz semanas que tento falar com a senhora. Carla sempre atendia e dizia que a senhora estava indisposta, dormindo, que não podia ser incomodada. Hoje, quando a vi entrar no carro dela depois do jantar, com aquele semblante, eu senti que algo estava errado. Decidi segui-los só por precaução." As palavras dele foram como uma chave, abrindo uma porta escura na minha mente. A cerca que Carla construiu ao meu redor era real.
Eu não estava louca. Na casa dele, enquanto a esposa cuidava dos meus arranhões com uma delicadeza maternal, o Dr. Almeida me olhou com seriedade. Neuza, preciso lhe contar uma coisa. Algo que Roberto me fez prometer que só revelaria em um momento de extrema necessidade. Acho que esse momento chegou. Ele me serviu um copo de água com açúcar e começou a falar. Falou sobre um terreno, um grande pedaço de terra rural que ele e Roberto compraram juntos nos anos 70, com todas as economias que meu marido tinha. Um lugar que na época não valia quase nada. Um segredo que Roberto guardou a vida inteira. Eu escutava, atordoada, tentando processar a informação. Um terreno? Roberto nunca me disse detalhes, só me fez prometer guardar o outro segredo. Dr. Almeida continuou, a voz calma e firme. Com a expansão da cidade, Neuza, aquele matagal virou uma área nobre. Incorporadoras brigam por ele. A sua parte, a parte que Roberto deixou em seu nome, protegida por um contrato que só eu e você podemos acessar, vale uma fortuna. Ele fez uma pausa, me encarando para ter certeza de que eu estava entendendo. Estamos falando de algo em torno de 7 milhões de reais. Neuza, o copo tremeu na minha mão. 7 milhões. O número ecoou no silêncio da sala. Um som absurdo e irreal. Naquela noite, não dormi. A dor dos machucados era um zumbido distante, abafado pelo turbilhão na minha cabeça. A imagem de Roberto, com suas mãos de pedreiro, me veio à mente. Ele não era um homem de grandes estudos, mas tinha uma sabedoria que vinha da terra, da vida. Ele desconfiava. Ele sempre soube, no fundo do coração dele, que o caráter de nossa filha era frágil e que o homem com quem ela se casou poderia ser a sua ruína. Aquele segredo não era sobre dinheiro. Era uma apólice de seguro. O último ato de proteção de um marido que me amou até o último suspiro. E eles não podiam imaginar o que eu escondia em silêncio. No dia seguinte, o Dr. Almeida me levou de volta para a minha casa. O lugar parecia diferente. Não era mais o meu refúgio de solidão, mas o meu quartel-general. O silêncio não era mais opressor, era estratégico. Pedi a ele que me trouxesse cópias de todos os documentos e me deixasse sozinha. Eu precisava pensar, precisava sentir as paredes que Roberto ergueu, precisava me conectar com a força dele. A tristeza da noite anterior tinha se transformado em uma frieza cortante, uma clareza que eu não sentia há anos. O jogo de vítima e algoz tinha acabado. Agora, eu era a jogadora que segurava todas as cartas. Passei os dias seguintes em uma investigação silenciosa. Abri o velho baú de madeira que ficava aos pés da minha cama, um baú que guardava as memórias de uma vida inteira. Fotos amareladas, cartas de amor com a caligrafia torta de Roberto, a primeira roupinha de Carla que eu mesma tricotei. O cheiro de naftalina e de tempo me invadiu. Eu não procurava por sentimentalismo, procurava por respostas. Eu precisava entender quando foi que eu perdi a minha filha. Em qual momento a ambição dela se tornou maior que o amor? Cada objeto era uma peça de um quebra-cabeça doloroso. Foi então que encontrei, no fundo do baú, uma pequena caixa de metal enferrujada, fechada com um cadeado minúsculo. Eu me lembrava daquela caixa. Roberto a chamava de Caixa do Juízo Final. Ele sempre brincava, dizendo que só deveria ser aberta se o mundo estivesse acabando. Com um grampo de cabelo e as mãos trêmulas, conseguia abrir o cadeado. Dentro, enrolada em um pano de veludo puído, estava a escritura original do terreno, amarelada pelo tempo, e junto dela, uma carta. Uma carta de Roberto, endereçada a mim. Mal sabia eu que aquelas palavras mudariam tudo. A caligrafia dele era firme, como se ele tivesse escrito com a certeza de quem prevê o futuro. Minha Neuza, se você está lendo isto, é porque o dia que eu mais temia chegou. O dia em que nossa filha, a luz dos nossos olhos, se deixou cegar pelo brilho falso do dinheiro. Eu vejo a semente da ganância no marido dela e vejo a fraqueza nela em não combatê-la. Cada palavra era um soco no meu estômago. Ele sabia. Ele tinha visto tudo, anos antes. A manipulação, o interesse, a frieza que crescia como uma erva daninha no coração de Carla. Eu não estava imaginando coisas. Eu não estava senil. A carta continuava, e era a prova irrefutável que eu precisava. Este terreno, meu amor, é a sua liberdade, é a sua dignidade. Use-o para se proteger.
Não permita que eles tirem de você o que construímos com suor e honestidade. Lembre-se da força que você tem, a mesma força que me ajudou a assentar cada tijolo desta casa. Não confie nas lágrimas dela, nem nas promessas dele. Confie no seu coração e na minha memória. Faça justiça, Neuza. Não por vingança, mas por respeito à nossa história. Dobrei a carta. As lágrimas que eu segurava finalmente rolando pelo meu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de confirmação, de poder. Aquela carta era mais do que um documento. Era um testamento moral. Era a voz de Roberto, vinda do passado, me dando a permissão que eu precisava para fazer o que tinha que ser feito. A dúvida que me assombrava, a culpa que Carla e Marcos plantaram em mim, tudo se dissipou como fumaça. Eu segurava nas mãos a prova da traição deles, não apenas contra mim, mas contra a memória do próprio pai dela. Aquele pedaço de papel amarelado valia mais do que 7 milhões de reais. Valia a minha sanidade e a minha honra. Liguei para o Dr. Almeida. Minha voz ao telefone não era mais a da velhinha frágil que ele resgatou na estrada. Era firme, decidida. Doutor, eu já sei o que fazer. Quero que o senhor inicie os trâmites para a venda do terreno imediatamente. E quero que comece a pesquisar os procedimentos para abrir uma fundação. Houve um silêncio do outro lado da linha, e então ele disse, com a voz embargada de admiração: será uma honra, Neuza. Roberto ficaria orgulhoso. Sim, ele ficaria. E era por ele e por mim que eu faria aquilo. Nos dias que se seguiram, mergulhei nos preparativos. O Dr. Almeida cuidava da parte burocrática, enquanto eu delineava o propósito da minha fundação. Não seria apenas um asilo, seria um lar, um lugar de amparo, de dignidade, um lugar com assistência jurídica para idosos que estivessem passando pelo que eu passei, um lugar que levaria o nome do meu marido, a Fundação Roberto e Neuza de Amparo ao Idoso. Cada detalhe do plano era pensado com uma precisão cirúrgica. A dor tinha virado combustível, a humilhação, estratégia. Enquanto isso, o silêncio do outro lado era ensurdecedor. Nenhuma ligação de Carla, nenhum pedido de desculpas. Para eles, eu tinha simplesmente desaparecido. Um problema que se resolveu sozinho. Eles provavelmente estavam comemorando, fazendo planos para a minha casa, para o pouco dinheiro da minha aposentadoria que eles imaginavam que herdariam. Eles me subestimaram. Subestimaram o amor de Roberto e a força que ele havia deixado para trás. Eles não podiam imaginar a tempestade que estava se formando. Um dia, ao regar as samambaias na varanda, vi o carro de Marcos passar devagar pela minha rua. Ele não parou, apenas diminuiu a velocidade. O rosto dele era uma máscara de curiosidade e talvez um pingo de preocupação. Ele queria saber se a velha estava bem, ou melhor, se estava vulnerável. Eu me mantive imóvel, segurando o regador, e o encarei diretamente nos olhos, até ele desviar o olhar e acelerar. Naquele momento, ele não viu uma idosa indefesa. Ele viu algo diferente nos meus olhos. Ele viu a calma de quem sabe exatamente o que está fazendo. O plano tomou forma. O terreno foi avaliado e uma proposta milionária foi oficializada. O dinheiro logo estaria disponível. Com a ajuda do Dr. Almeida, organizei um evento, um coquetel de lançamento para a fundação. Enviei convites para a imprensa local, para assistentes sociais, para velhos amigos e, claro, para um casal em especial. O convite para Carla e Marcos era elegante, impresso em papel nobre, sem remetente claro, apenas um convite para um anúncio familiar de grande importância. A isca estava lançada. Eu sabia que a curiosidade e a ganância os trariam até mim. Eles imaginariam 1000 coisas, que eu estava doente e iria adiantar a herança, que eu tinha finalmente cedido e vendido a casa e queria dividir o dinheiro. A mente deles, tão acostumada a pensar em cifras, jamais conceberia a verdade. O palco para o ato final estava sendo montado, e eles seriam os convidados de honra, sem saber que o espetáculo era a sua própria ruína. A justiça seria servida, não a portas fechadas, mas sob os holofotes, para que todos vissem. Olhei para o retrato do meu Roberto na parede da sala, o sorriso dele, os olhos bons. Peguei a carta dele, a prova da sua sabedoria, e a guardei no bolso do vestido que eu usaria no evento. Era a minha armadura. É por nós, meu amor, sussurrei para a foto. Eles nos humilharam pela última vez. O sentimento que me preenchia não era ódio, era uma paz fria,
A paz de quem está prestes a fechar um ciclo, a restaurar a ordem do universo. A paz de quem vai transformar a maior dor da sua vida no seu maior legado. A noite do evento chegou com um céu limpo e estrelado, uma ironia cruel para a tempestade que eu estava prestes a causar. O salão que o Dr. Almeida alugou era elegante, com mesas cobertas por toalhas brancas e arranjos de flores discretos. Pessoas importantes da cidade, amigos antigos, jornalistas locais, todos circulavam com taças na mão, conversando em voz baixa. Eu observava tudo de um canto, sentindo o peso da carta de Roberto no meu bolso. Eu não estava nervosa. O medo já tinha sido arrancado de mim naquela estrada escura. O que restava era uma calma gélida, a calma de quem segura a última peça de um quebra-cabeça. Eles chegaram com quase 1 hora de atraso, como se quisessem ser notados. Carla usava um vestido vermelho, justo demais, e um sorriso que não alcançava os olhos. Marcos vinha logo atrás, o peito estufado num terno que parecia caro. Eles olhavam ao redor com um ar de superioridade, provavelmente imaginando que todo aquele luxo era um prenúncio do dinheiro que cairia em suas mãos. Eles não me viram no canto, e por um momento eu fui invisível, uma espectadora da ganância deles. Eles cumprimentavam as pessoas, apertando mãos, distribuindo sorrisos falsos, já se sentindo os donos da festa. A presunção deles era o combustível que faltava para a minha coragem. Quando finalmente me viram, vieram na minha direção. O sorriso de Carla se alargou, mas era forçado, quebradiço. Mamãe, que surpresa maravilhosa! A senhora organizou tudo isso? Por que não nos contou? A voz dela era um mel falso, calculado para as testemunhas ao redor. Marcos colocou a mão no meu ombro, um gesto que antes me intimidava, mas que agora parecia patético. Sogra, estamos muito orgulhosos. Eu apenas os encarei, sem sorrir. A vida é cheia de surpresas, minha filha. Sentem-se, por favor. O anúncio principal ainda não foi feito. Meu tom de voz, neutro e frio, os desarmou. Eles trocaram um olhar rápido, confuso, e foram se sentar na primeira fileira, exatamente onde eu queria. Chegou a hora. O Dr. Almeida me ofereceu o braço e me conduziu até o pequeno palco montado no fundo do salão. Cada passo era firme. Eu não era a velhinha trêmula que eles jogaram fora. Eu usava um vestido simples, azul marinho, mas minha postura era a de uma rainha. As conversas cessaram. Todos os olhos se voltaram para mim. Vi os rostos de Carla e Marcos na primeira fila. A presunção tinha dado lugar a uma curiosidade tensa. Eles não conseguiam entender o que estava acontecendo. O silêncio na sala era tão profundo que eu podia ouvir a minha própria respiração. Aproximei-me do microfone, minhas mãos, com as cicatrizes da queda ainda visíveis, pousando delicadamente sobre o pedestal. Boa noite a todos. Minha voz saiu clara, mais forte do que eu esperava. Agradeço a presença de cada um de vocês esta noite. Muitos aqui me conhecem como Neuza, a viúva do Roberto, a costureira, uma mulher simples, e é como uma mulher simples que eu falo com vocês hoje. Fiz uma pausa, deixando minhas palavras ecoarem. Meu marido, Roberto, era um pedreiro, um homem cujas maiores ferramentas eram a honestidade e a força de suas mãos. Com essas mãos, ele construiu a nossa casa, tijolo por tijolo. Ele sempre a chamava de nossa fortaleza, um lugar onde ninguém jamais poderia nos humilhar. Eu olhei para Carla, que se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Uma fortaleza, continuei, não é feita apenas de paredes. É feita de amor, de respeito, de sacrifício. É um lugar onde a gente se sente seguro, protegido. Mas o que acontece quando as pessoas que deveriam proteger essa fortaleza são as primeiras a tentar derrubá-la? O que acontece quando o amor se transforma em interesse e o respeito vira desprezo? A atmosfera no salão ficou pesada. As pessoas sentiram a mudança no meu tom. Não era mais um discurso de agradecimento, era um acerto de contas. Marcos sussurrou algo no ouvido de Carla, que balançou a cabeça, os olhos fixos em mim, uma mistura de raiva e medo começando a surgir em seu rosto. Eu aprendi, da maneira mais dura, que a maior solidão não é viver sozinho. É viver cercado por pessoas que só enxergam em você um obstáculo ou uma oportunidade. Aprendi que a velhice, para alguns, não é sinônimo de sabedoria, mas de inutilidade. Meu olhar não se desviava do dela.
Cada palavra era uma flecha, e eu via cada uma delas atingindo o alvo. O salão estava em silêncio absoluto. As pessoas mal respiravam, presas naquela teia de tensão que eu tecia, palavra por palavra. A humilhação que senti naquela estrada agora era devolvida, em público, sob os holofotes que eles tanto gostavam. Foi então que contei, sem emoção, sem lágrimas, com a frieza de um relatório. Há algumas semanas, depois de um jantar em família, onde me recusei a vender a minha casa, a minha fortaleza, eu estava voltando no carro da minha filha. O murmúrio na plateia começou, baixo e chocado. Carla ficou pálida como cera. No meio de uma estrada escura e deserta, a discussão sobre a casa se tornou insuportável. E então eu ouvi as palavras que nenhuma mãe deveria ouvir. Palavras que ecoam na minha cabeça todas as noites desde então. Eu fiz uma pausa dramática. O silêncio era total. Você é um peso morto, mãe. Inútil. Se não serve para ajudar, não serve para nada. Desça agora. Repeti a frase, palavra por palavra, com a mesma frieza cortante que ela usou. Um suspiro coletivo percorreu o salão. Vi rostos se virando para encarar Carla e Marcos, olhares de incredulidade e nojo. O rosto da minha filha se contorceu numa máscara de pânico. Ela abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Ela estava exposta, nua na sua crueldade, diante de toda aquela gente. A justiça não precisava de gritos, apenas da verdade. Fui jogada para fora do carro em movimento, concluí a história. Deixada no cascalho, ferida, sozinha na escuridão. O choque no salão era palpável. Pessoas se levantaram, outras levaram as mãos à boca. Mas como eu disse, a vida é cheia de surpresas. Aquela noite não foi o meu fim, foi o meu recomeço. Foi a noite em que decidi transformar a maior dor da minha vida no meu maior propósito. Eu respirei fundo, preparando o golpe final. Carla começou a chorar, um choro de raiva e humilhação, não de arrependimento. Marcos a segurava pelo braço. O rosto dele era uma pedra. É por isso que estamos aqui hoje, anunciei, a voz subindo em volume e firmeza, para o lançamento da Fundação Roberto e Neuza de Amparo ao Idoso, uma instituição que oferecerá abrigo, dignidade e, principalmente, assistência jurídica a idosos que foram abandonados ou que sofrem abuso financeiro e psicológico de suas próprias famílias, para que ninguém mais tenha que ser deixado para trás na escuridão. O nome da fundação, a sua missão, tudo era uma sentença pública. A herança deles, a casa, o dinheiro, tudo estava sendo transformado em um legado que os excluía para sempre. Vocês devem estar se perguntando de onde veio o dinheiro para um projeto tão grande, eu disse, olhando para os dois com um pingo de piedade. Vocês, mais do que ninguém, devem estar curiosos. A ironia na minha voz era palpável. Não, eu não vendi a nossa casa. Eu nunca venderia a fortaleza do meu Roberto. O dinheiro veio de um segredo que ele guardou por toda a vida. Um último ato de proteção. Um terreno que ele comprou há 50 anos e que hoje vale 7 milhões de reais. Um dinheiro que ele guardou para me proteger, caso um dia a ganância falasse mais alto que o amor de filha. Foi então que tirei a carta do bolso. O papel amarelado parecia brilhar sob as luzes do palco. Esta é uma carta que ele me deixou. A prova da sua sabedoria e do seu medo. Vou ler apenas uma frase para vocês. Desdobrei o papel com as mãos firmes. Minha Neuza, li em voz alta. Se você está lendo isto, é porque o dia que eu mais temia chegou. O dia em que nossa filha se deixou cegar pelo brilho falso do dinheiro. Faça justiça, Neuza, não por vingança, mas por respeito à nossa história. Dobrei a carta e aguardei. O veredito estava dado. O silêncio foi quebrado pelo grito de Carla. É mentira! Ela está inventando tudo. Ela está senil, está louca. A voz dela era esganiçada, desesperada. Ela se levantou, apontando o dedo para mim, o rosto vermelho e manchado de lágrimas. Ela está fazendo isso para nos destruir, essa velha ingrata. Mas ninguém acreditou nela. A verdade tinha sido plantada, e a reação dela só confirmava a sua culpa. As pessoas a olhavam com uma mistura de pena e desprezo. O espetáculo era patético. Marcos, percebendo que a batalha estava perdida, agarrou Carla pelo braço com força, tentando arrastá-la para fora. Cala a boca, Carla. Vamos embora daqui. Agora!
Ele a puxava, enquanto ela se debatia, ainda gritando acusações que se perdiam no ar. Eles eram o retrato do desespero, a imagem da ganância desmascarada. A queda deles foi tão pública e devastadora quanto a minha tinha sido solitária e silenciosa. Eles tropeçaram em direção à saída sob o peso de centenas de olhares julgadores. Foi quando uma senhora, na segunda fila, se levantou e começou a aplaudir. Um aplauso lento, deliberado. Depois, outro se juntou a ela. E mais outro. Em segundos, o salão inteiro estava de pé, aplaudindo. Não era um aplauso para mim, Neuza, a vítima. Era um aplauso para a justiça, para a dignidade restaurada, para a força de uma promessa de amor que nem a morte conseguiu quebrar. As palmas abafaram os últimos gritos de Carla e o som da porta se fechando atrás deles. Eu permaneci no palco, observando a porta por onde eles saíram. Não senti alegria, nem vingança. Senti paz, uma paz profunda e silenciosa. A fortaleza de Roberto não era mais apenas uma casa de tijolos. Tinha se tornado algo muito maior. Era uma fundação, um legado, um farol de esperança para outros como eu. Eu tinha cumprido a minha promessa. Olhei para o teto, como se pudesse ver através dele, e sussurrei para o meu marido. Justiça foi feita, meu amor. Descanse em paz. O Dr. Almeida subiu ao palco e ficou ao meu lado, colocando a mão no meu ombro. Desta vez, o gesto era de apoio verdadeiro, de amizade. Ele se inclinou para o microfone e disse, com a voz embargada: "A Fundação Roberto e Neuza está oficialmente aberta." A plateia irrompeu em aplausos novamente, mais fortes desta vez. E ali, sob as luzes, eu sabia que a minha vida de solidão e medo tinha acabado. Eu não era mais a mãe abandonada. Eu era a fundadora, a protetora, a fortaleza. As palmas foram diminuindo até se transformarem em um silêncio respeitoso. Ali, de pé naquele palco, eu não sentia o triunfo da vingança, mas a serenidade da justiça. Era como se o peso de anos de humilhação, de dúvidas e de solidão tivesse sido arrancado de mim de uma só vez. Olhei para a plateia e vi rostos de amigos, de estranhos, todos compartilhando daquele momento. A minha dor, antes secreta e solitária, tinha se tornado uma causa coletiva. Naquele instante, eu não estava mais sozinha. A fortaleza que Roberto construiu não era mais só a minha casa, era cada pessoa ali que entendia o valor da dignidade. A guerra tinha acabado e eu finalmente podia respirar em paz, sabendo que a memória do meu marido havia sido honrada da forma mais grandiosa possível. Ainda naquela noite, depois que todos foram embora e o salão ficou vazio, o Dr. Almeida se sentou ao meu lado. Ele não disse nada, apenas me ofereceu um copo de água. Foi a minha vez de falar. "Doutor, a primeira coisa que quero fazer amanhã é trocar todas as fechaduras da minha casa." Minha voz não vacilou. Não era um pedido, era uma ordem. Aquele gesto era mais do que segurança física, era um ato simbólico. Eu estava trancando a porta para o passado, para a manipulação, para a dor. A minha casa voltaria a ser o meu santuário, e a chave só pertenceria a mim. Ninguém mais entraria ali sem ser convidado, sem trazer respeito e amor verdadeiro. A fortaleza precisava de novos portões, e eu estava pronta para erguê-los. No dia seguinte, instruí o Dr. Almeida a enviar uma notificação legal para Carla e Marcos, um documento frio, oficial, sem espaço para interpretações. Nele, eu os informava de que estavam formalmente deserdados. Qualquer menção ao meu nome em testamentos antigos estava anulada. A casa, o motivo de toda a ganância, jamais seria deles. O pouco que eu tinha em meu nome, além da fundação, seria destinado a outras instituições de caridade. Eu estava cortando o último fio que nos unia, o interesse financeiro. Queria que eles entendessem, de forma inequívoca, que o abandono naquela estrada não lhes custou apenas uma herança. Custou-lhes uma mãe, uma história, uma família. O preço da traição era o vazio absoluto. Mas e o meu neto, Léo? O coração de avó ainda batia dentro de mim, ferido, mas vivo. Ele não tinha culpa da ganância dos pais. Por isso, tomei uma decisão separada. Pedi ao Dr. Almeida que criasse um fundo educacional em nome dele. Uma quantia significativa, suficiente para pagar os melhores estudos, do colégio à universidade, e até um intercâmbio, se ele quisesse. Mas havia uma condição inquebrável.
Nem Carla nem Marcos teriam acesso a um único centavo. O fundo seria administrado pelo advogado até Léo completar 18 anos. Era a minha forma de dizer ao meu neto: a vovó te ama, mas a vovó também aprendeu a se proteger. O meu amor por ele não seria mais usado como arma contra mim. A história se espalhou pela cidade. O jornal local publicou uma matéria sobre o lançamento da fundação, contando a minha história de forma respeitosa. De repente, eu não era mais a velhinha invisível da rua. As pessoas me cumprimentavam com um novo tipo de olhar. Não era pena, era admiração. Os vizinhos traziam um pedaço de bolo, uma flor do jardim. Ofereciam ajuda para carregar as compras. A cerca invisível que Carla construiu ao meu redor foi derrubada, não por mim, mas pela própria comunidade, que me acolheu e me mostrou que eu nunca estive verdadeiramente sozinha. A dignidade, uma vez restaurada em público, tem um poder de cura que eu jamais imaginei. Com a casa só para mim, comecei a ressignificar cada canto. Pintei as paredes da sala de um amarelo claro, a cor do sol. Plantei um novo jardim no quintal, cheio de margaridas e lavandas, as flores preferidas de Roberto. Tirei o pó de velhos álbuns de fotografia e os espalhei pela casa. Aos poucos, as memórias dolorosas das visitas de Carla e Marcos foram sendo substituídas pela alegria do passado e pela esperança do futuro. O silêncio já não era opressor, era pacífico. O tic-tac do relógio não era mais um grito de solidão, mas a batida calma de uma nova vida. Eu estava finalmente em casa. Uma tarde, o telefone tocou. O número era desconhecido. Hesitei, mas atendi. Era Carla. A voz dela não era a da mulher fria e cruel do carro. Era uma voz chorosa, infantilizada, a mesma que ela usava quando queria algo na infância. Mamãe, como você pôde fazer isso comigo? Com a sua única filha? Todo mundo está falando. A nossa vida virou um inferno. Ela tentou usar a culpa, a última ferramenta que lhe restava, mas aquela ferramenta não funcionava mais em mim. Eu a ouvi em silêncio, sem interromper, deixando que todo o veneno da sua autocomiseração saísse. Quando ela terminou, esperando uma resposta, uma brecha, eu respirei fundo e disse, com a voz mais calma e firme que já tive na vida: a filha que eu criei, Carla, a menina para quem eu costurei um vestido de noiva enquanto minhas mãos doíam, nunca me jogaria de um carro para morrer no escuro. Essa filha não existe mais. Eu não sei quem está falando do outro lado desta linha, mas não é a minha filha. Houve um soluço do outro lado, seguido de um silêncio chocado. E antes que ela pudesse dizer qualquer outra coisa, eu completei: por favor, não me ligue mais. E desliguei. Foi o ponto final mais libertador da minha vida. Nas semanas seguintes, fiz algo que nunca tinha feito. Arrumei uma pequena mala e comprei uma passagem de ônibus para a minha cidadezinha no interior de Minas, o lugar onde nasci e de onde saí há mais de 60 anos. Não era uma viagem de luxo, mas era a jornada mais importante da minha vida. Revi primos distantes, andei pelas ruas de terra da minha infância, visitei o túmulo dos meus pais, sentei-me à beira do riacho onde eu brincava e, pela primeira vez em muito tempo, não senti medo, nem paranoia, nem a sensação de estar sendo vigiada. Eu estava livre, livre da influência deles, livre da minha própria dor. Eu estava apenas sendo a Neuza, a filha da terra, a mulher que sobreviveu. Voltei para a cidade renovada, com a alma lavada. Fui direto visitar a sede provisória da Fundação Roberto e Neuza. Lá, vi o trabalho já começando. Uma equipe de advogados voluntários atendia outros idosos. Vi nos olhos de um senhor que contava como o filho tentava tomar sua aposentadoria, o mesmo desamparo que eu senti. Mas agora, ele não estava sozinho. Ele tinha a fundação. Ele tinha a força que a minha dor gerou. Naquele momento, entendi que a minha história não era apenas sobre mim. Era sobre transformar a pior das traições em um legado de proteção para incontáveis outros. A minha ferida tinha se tornado um escudo. A casa de tijolos que Roberto construiu para me proteger agora era muito maior. Ela não tinha mais paredes, não tinha mais um único endereço. Sua fortaleza era uma ideia, um movimento de dignidade que se espalhava. Eu não precisava mais do dinheiro, da casa, de nada material para me sentir segura. A minha segurança vinha de dentro, da certeza de que fiz a coisa certa, de que honrei o meu amor e a minha própria vida.
A justiça não foi um ato de vingança, foi um ato de construção. Eu não destruí a vida deles. Eu apenas construí a minha, em um terreno muito mais sólido e verdadeiro. A paz que sinto hoje não tem preço. Às vezes, sento na varanda, cuidando das minhas flores, e sinto a brisa no rosto. É a mesma brisa daquela noite escura na estrada, mas agora ela não me arrepia de medo. Ela me lembra que até as noites mais escuras terminam e que o sol sempre volta a nascer. A minha história é a prova de que a dignidade não pode ser roubada, apenas temporariamente esquecida. E recuperá-la é a maior vitória que alguém pode ter. Se essa virada te trouxe alívio, escreve justiça nos comentários e compartilha.